graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus possa recompensar. Amém? No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 9 até o 12, diz assim uma porção do último cântico de Moisés: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém? O cântico de Moisés, retratando a escolha de Deus pelo povo de Israel, e os cuidando, os guardando, os levando até a terra prometida. Amém? Vamos orar, irmão Jaci. Amém. Grande Criador, agradecemos, Senhor, por nos conceder mais uma vez o privilégio de podermos estar juntos neste momento de adoração, neste momento em que temos como objetivo ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajudando com a Tua graça, Senhor, nos fortalecendo na fé, para que possamos sair daqui alimentados, porque nós viemos buscar o alimento para a nossa alma, aquele alimento espiritual no devido tempo que estamos vivendo, porque o Senhor tem prometido que haveria um tempo em que o povo estaria correndo e sentindo fome e sede, não de água nem de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. E temos ainda, Senhor, em nosso favor, a Tua misericórdia, porque o Senhor não está com as mãos encolhidas, mas estão estendidas. O mesmo que disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei, é o mesmo Jesus. É o mesmo Deus que nós buscamos nessa noite. Aquele que tem prometido que nos últimos dias enviaria a sua palavra através do 7º anjo, o qual ele tem enviado, e unicamente a ele tem sido dada a tua palavra. E não há posterior algum para este momento, Senhor. Por isso nos ajuda com a Tua palavra, para que possamos buscar naquilo que o Teu profeta falou. Não buscar as nossas crendices, os nossos dogmas, mas estar envolvido com a Tua promessa. Na voz do 7º anjo se cumprirá todo o segredo de Deus. Oramos neste momento, Senhor, sabendo que muitos irmãos estão em seus lares e, como todos, temos um momento difícil em nossa vida, em que a doença tem batido na porta de cada um, as dificuldades de trabalho, mas o Senhor é quem tem prometido. O Senhor é por nós.
nada pode ser contra nós. Oramos em favor que o Senhor contemple a necessidade de cada um, porque Ele é suficiente para nos dar a sua graça, a abundância que necessitamos, a prosperidade que necessitamos nesse tempo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um, Senhor. Nesse momento, pedimos que o Senhor nos conceda a tua graça, o Espírito Santo, Senhor, em um momento que teremos de estar diante do Senhor buscando receber a tua palavra. Que o Senhor possa dar, no abrir da boca do teu servo, a palavra com confiança e sabedoria. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bom, não é, meus irmãos? Muito bom poder falar com Deus. Muito bom poder sentir a presença de Deus, né? Podemos ter várias necessidades na vida, dificuldades que a existência humana pode nos proporcionar. Mas nenhum ser humano pode se desculpar de não poder ter Deus, porque Deus se obtém de graça, de graça. De graça, não precisamos fazer nada, somente crer e querer que Ele venha a nós, com um coração sincero, inclinar-se diante dEle, reconhecer que nós não somos nada, que nós somos fracos, e Ele vem até nós, Ele se manifesta a nós, gratuitamente. Amém? Deus abençoe meus irmãos que também chegaram agora. Seja bem-vindo, meu amigo e irmão Emerson. E o meu irmão Marcelo aqui também, né? Que tem uma experiência a contar para nós depois, né? Deus tem nos ajudado, né? O inimigo tem lutado contra nós, mas Deus tem nos dado livramento. Deus tem lutado contra nós, ou melhor dizendo, Deus tem lutado ao nosso favor e o inimigo contra nós. Mas Ele é a nossa bandeira, né? O inimigo vindo contra nós, o Espírito Santo arvora contra ele a sua bandeira. É um dos títulos de Jeová, né? Jeová é a nossa bandeira. Vamos cantar o hino 400, meus irmãos. Por pensar no hino 400, próximo sábado é o nosso culto de ceia. Amém? Será o culto de Santa Ceia. E o pastor Mauro de Melo Bittencourt, irmão Mauro, lá de Glorinha, e sua família estarão aqui nos visitando, né? Já confirmou sua presença. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, ó dom alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus,
ó bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Em Jesus. Deus abençoe o irmão Luiz Alberto, né, que por enquanto está aqui em Canoas, né, o irmão Luiz Alberto e a irmã Zenilda, né, que moram lá no estado de Minas Gerais, na cidade de Nanuque. Deus vos abençoe, meus irmãos. Estarão de viagem, eu acho, na segunda-feira, né? Deus vos abençoe e vos guarde. 449, meus irmãos. Vamos ver se nós conseguimos cantar esse hino, um hino muito bonito também. 449. Deus abençoe nossos irmãos lá em Belém do Pará também, o irmão Edilson e a irmã Zenilde, né? Que sempre nos dão o privilégio da companhia. Deus vos recompense, meus irmãos. À beira da estrada estão muitos que esperam a salvação. Podem tais almas sem Deus perecer, ou estás pronto para socorrer? Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos da senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. À beira da estrada estão muitos que buscam do céu o pão. Para os famintos, ó, quem falará do evangelho que lhes saciará? Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Pelo caminho em que vais, existem enfermos espirituais. Qual bom samaritano farás, ou qual escriba além passará? Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Quando a jornada terminar e o fim da estrada se aproximar, correrão de Deus salvação. E dirá, eis-me aqui, Senhor. Falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Graças a Deus, amém. Coisa boa, né, meus irmãos? Deus abençoe a nossa irmã Josina Camargo, lá em Ribeirão Preto. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe o irmão Elci, que é aqui de Viamão, né? Nosso querido e amado irmão,
que por esses dias esteve nos visitando ali no nosso trabalho e tivemos um bom tempo conversando, né? Deus abençoe o irmão Elci, Deus esteja sobre a sua vida, Deus te ajude, Deus te compreenda e Deus te estenda ao seu braço forte de misericórdia, amém? Estamos orando pelo irmão, pela sua família, amém? Os irmãos têm alguma sugestão? Não? Não? 141. Aonde guiar-me, meus... De novo, meus irmãos. Dó maior. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Oh, graças a Deus, né? Que Deus possa nos guiar, né, meus irmãos? Nos guiar, nos orientar. Mais um hino, meus irmãos? Alguma sugestão? 127. Será que nós sabe? 127. Ah, esse eu não tenho ensaiado, mas vamos ver se vai, né? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando,
fogo santo o queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão feitos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Coisa boa, né, meus irmãos? Fazia tempo que nós não ouvíamos esse hino, né? Coisa boa. Vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos? Nós vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim a palavra de Deus: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Bom Pai Celeste, como sempre o Senhor faz transbordar o nosso cálice. A inspiração sempre o Senhor nos dá. E nós ficamos alegres, animados e queremos dividir com os irmãos. Ajuda-nos, porque nós não somos nada. Sem ti nada nós podemos fazer. O Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Tua palavra ainda diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, rogamos tua presença em nosso meio, para sentirmos tua presença e ouvirmos a tua voz falar aos nossos corações. Humilde e reverentemente te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Pode se assentar. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre geração de 40 anos para cima ou para baixo, irmão?
Depois eu acho que está baixo e começa a gritar, hein? Geração de 40 anos e geração dispensacional. Toda a palavra tem que concordar. Esse é o título da mensagem. Geração de 40 anos e geração dispensacional. Toda a palavra tem que concordar. Nós lemos na mensagem Perguntas e Respostas. Essa mensagem foi pregada no dia 15/5/54. Parágrafo 3 e 4, o irmão Brana diz, deixa eu ler já um pouquinho mais adiante para economizarmos tempo. Eu tenho tido que combater por quase tudo que creio. O irmão Brana está se referindo à sua falta de estudo. O irmão Brana era uma pessoa sem estudos. Ele estudou até o 7º grau, a 7ª série, e a gente sabe que até mesmo no princípio do seu ministério, quando ele começou como um pregador batista, a sua esposa tinha que ler a Escritura sentada nas suas costas, porque ele tinha dificuldade de ler até mesmo a Bíblia. Então ele disse, eu tenho tido que combater por quase tudo que eu creio em todo o mundo. Mesmo assim, o irmão Brana tinha um dom dado a ele por Deus, e aquele dom fez com que ele viajasse o mundo inteiro, com aqueles dons sobrenaturais. Lá na África, em diversos lugares e nos campos estrangeiros, você encontra ismos que aqui na América nunca se imaginou que houvessem. Então, por todas as partes do mundo, existem doutrinas, crenças, que a gente nem imagina que existe. Talvez em outras partes do mundo, eles também tenham os seus pontinhos, que os irmãos entendem, Tenho sempre tentado me posicionar na palavra. Agora o irmão Brana está se referindo à Bíblia. Não apenas numa escritura. Isso tem que vir por toda a Bíblia. Não apenas numa escritura. Aquilo que eu leio e eu presumo que signifique, tem que concordar com o resto de todas as outras escrituras. Porque se eu pegar um versículo bíblico ou um parágrafo e isolá-lo, eu posso dar o significado segundo o meu próprio propósito. Irmão Brana diz, você pode tomar uma escritura e fazê-la dizer qualquer coisa. Tem? Você pode pegar um versículo bíblico, um parágrafo, isolar e fazer com que aquilo diga qualquer coisa. Distorcer. Qual é a maneira correta de se fazer? Levá-lo por toda a Bíblia. Aquilo que você leu, aquilo que eu li, aquilo que nós lemos e que nós presumimos que significa, também tem que ter o mesmo significado nos demais livros da Bíblia. Vocês sabem que os céticos usam esta Bíblia como seu livro de debates? Os incrédulos
usam a Bíblia para apoiar as suas incredulidades? Por quê? Porque eles isolam os versículos. Vocês compreendem? Ele pega o versículo bíblico, isola, descontextualiza e apoia o homicídio. Ele pega o versículo bíblico, isola, descontextualiza, distancia das demais escrituras e faz com que a Bíblia concorde com o adultério. Pega o versículo bíblico, isola, descontextualiza, leva para longe das demais escrituras e apoia o homossexualismo. Os incrédulos usam a própria Bíblia para basearem a sua incredulidade. Mas, se você tomar toda a Bíblia, tem que concordar com toda a Bíblia. Ela tem que ser a mesma do início ao fim, diz o irmão Brana. Agora, se me desculparem pela forma de expressar, eu falo dessa maneira para expressar da forma mais didática para nós. A Bíblia é como um quebra-cabeça, que foi todo cortado em pedaços. Exatamente. E você vai ter que olhar para Jesus Cristo, o modelo, para saber como montar o quebra-cabeça. Que bonito, né? A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Você tem que pegar os pedaços e montar um quadro perfeito. Não é o que acontece quando se compra um quebra-cabeças? Ele tem 300 peças, 400 peças, 500 peças, mas existe uma imagem para você se basear para montar o quebra-cabeça. Essa imagem é Jesus Cristo. Se você não o faz e toma sua própria opinião, você terá o quadro de uma vaca pastando em cima de uma árvore. Quando menos imaginar, isso não vai dar certo. Cada um monta o seu quebra-cabeça de acordo com a sua concepção. E o que acontece? Quando termina de montar o quadro, a vaca está pastando na copa da árvore. Eu pergunto, é normal uma vaca pastar em cima da árvore? Não. O normal é terminar o quebra-cabeça e a vaca estar pastando ao sopé da árvore, em torno da árvore. A copa da árvore, se a vaca está em cima da árvore, a copa da árvore vai estar arrastando lá no chão. Então toda a escritura tem que concordar. Não é tomar um parágrafo isolado, um versículo isolado. Porque eu estava escutando esses dias naquelas sugestões do YouTube, havia um debate entre dois teólogos. E eu cliquei para dar uma olhadinha, né? E um homem bem conceituado no meio evangélico pentecostal, ele falou uma frase que eu tive que anotar. Eu sei que nós pregamos a mensagem do irmão Brana, mas ele disse: texto sem contexto é pretexto e gera cabresto. Bonito, não é, meus irmãos? Texto sem contexto é pretexto para gerar cabresto. Porque o intuito é dominar. Você isola o versículo, você isola o parágrafo, para quê? Para cabrestear, para dominar, para subjugar. Por exemplo, quando nós lemos a mensagem
o Espírito, eu já preguei essa mensagem, Espírito de verdade, parágrafo 43 e 44. Quando o irmão Brana fala a respeito que se for minha morte, Senhor, então tu terá outro, certo? Muitos irmãos que creem que há outro mensageiro citam aquele texto sem o contexto. Porque se nós contextualizarmos, irmos parágrafos antes, irmos parágrafos depois e nos inteirarmos da história dos acontecimentos posteriores, vai ver que irmão Brana estava falando, porque irmão Brana, esta mensagem foi pregada em janeiro de 1963, se não me falha a memória, 15 de janeiro, exatamente alguns dias após o irmão Brana chegar em Tucson, no Arizona, onde ele saíra de Jeffersonville em ordem, em mandamento, pelo mandamento de Deus, e ir para lá, e de acordo com a visão, sucederia uma grande explosão, e nesta explosão apareceu pontinhos vindo da eternidade que eram anjos. E aquela explosão era tão tremenda que irmão Brana pensou que era a sua morte. Então ele está pregando para os irmãos ali e está falando sobre isso. Ele disse, pode ser a minha morte, referindo-se à explosão. E se for minha morte, Deus vai ter que ter outro. Porque ele sabia que o ministério ainda não estava concluído. Quando ele pregou os Senhores, eis-se o tempo, e falou sobre estes assuntos, estes acontecimentos, ele citou o Apocalipse 10, citou aquela vinda do anjo forte, vestido de uma nuvem, trazendo o livrinho aberto, pondo um pé na terra e outro no mar, 7 trovões emitindo suas vozes. Aquilo não tinha acontecido ainda. Então, se for minha morte, tem que ter outro para cumprir estas escrituras bíblicas. E aí, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Isso foi em janeiro. Em fevereiro, o irmão Brana foi tomado naquela nuvem, foi comissionado pelos anjos, voltou a Jeffersonville, pregou a revelação de 7 selos, e lá na mensagem, o 7º selo, o irmão Brana disse, recordem-se quando eu disse que eu pensei que era a minha morte. Não era. Não precisa de outro. Era uma parte adicional do meu ministério. Este é o texto e o contexto. Então você pega e isola. E aí as pessoas ficam sendo cabresteadas, não é, meus irmãos? Porque Deus, Ele é o mesmo do início até o fim desta Bíblia. Ele nunca muda a sua maneira de atuar. Irmão Brana diz isso para nós. Se a primeira vez, a primeira ideia de Deus não muda. 138, o 2º selo. Veja, o que ele faz a primeira vez que desceu, o que ele fez a primeira vez que ele desceu, se Deus agiu assim a primeira vez, ele tem que agir assim a segunda vez, tem que agir assim todas as vezes, ou ele agiu errado a primeira vez. Veja, como mortais, nós podemos cometer erros, Deus não pode. 139, o 2º selo. A primeira decisão de Deus é perfeita. E a maneira que ele escolheu fazer as coisas, não pode haver nenhuma outra maneira melhor. Ele não pode melhorá-la, porque para começar é perfeita. A primeira decisão de Deus é perfeita, porque Deus é eterno, Deus é infinito, Deus não aprende mais amanhã. Nós somos finitos e mortais. Amanhã nós aprenderemos algo mais e nos tornaremos melhores, mais intelectuais,
mais didáticos do que hoje, mas não é assim com Deus. A primeira atitude é perfeita. Porque para começar é perfeita. Se não é, então ele não é infinito. E se não é infinito, não é onisciente. E se não é onisciente, também não é onipotente. Mas ele tem que ser para ser Deus, está vendo? Agora, você não pode dizer, ele aprendeu mais. Ele não aprendeu mais. Ele é a própria fonte de toda sabedoria. O que ele disse, ele não muda. Ele não desce a nós e dá um ensinamento, e depois de um tempo, ele se arrepende daquilo. Não, peraí que eu vou dar uma melhorada aí, que eu acho que eu falhei quando eu enviei o 7º anjo. A minha palavra diz que todos os mistérios seriam revelados. Mas eu acho que ele não conseguiu revelar tudo. Acho que eu vou ter que dar uma remendada no processo. Não! Quando ele disse que nos dias da voz do 7º anjo, todos os mistérios seriam revelados, ele revelou todos os mistérios. É a nossa finitude. Será que existe essa palavra? É o nosso ato de ser finito que não nos permite enxergar a nossa falta de fé, a nossa falta de revelação. O problema não está em Deus, o problema está no homem. Deus vem, manifesta e revela a sua palavra de acordo com, confirma as profecias de acordo com a sua palavra, e não de acordo com a nossa mentalidade. Quando o Messias foi enviado, quando Jesus nasceu, ele veio de acordo com a palavra, não de acordo com a concepção intelectual, mental, dos religiosos, dos sacerdotes. Os sacerdotes escutavam, liam as escrituras do Velho Testamento e achavam que o Messias desceria por uma escada do céu até o templo de Salomão, porque a Bíblia diz, em Malaquias 3, se não me falha a memória, então virá ao seu templo o Senhor. Obviamente, meus irmãos, ouvirá ao seu templo o Senhor? Claro, o céu se abrirá, uma escada descerá do céu até aqui, o pátio do templo, e o Messias vai descer. Aleluia! Eu pergunto, o Messias veio ou não veio ao seu templo? Veio! Derribai este templo e em 3 dias o edificarei. O Senhor veio ao seu templo, era um corpo humano de carne. Ele cumpre a sua palavra, mas não é de acordo com o nosso pensamento, não é de acordo com a nossa ideia. E isso é feito para confundir os sábios e entendidos. Deus se manifesta na singeleza, na simplicidade, na pequeneza, para confundir os sábios e entendidos. Os sábios, os entendidos, procuram Deus na sua magnitude, na sua grandiosidade. E Deus está lá na estrebaria, nascendo no curral, num lugar mal cheiroso, sem roupa, despreparada a menina estava quando deu à luz. O Rei, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, sem nenhum trapo para poder enrolá-lo. A singeleza, a pequeneza, para fazer com que os homens tropecem no cumprimento da Escritura. Traga esse Jesus a uma avaliação. Traga esse Jesus a uma avaliação. Vamos avaliar a vida dele. Maria estava grávida. Antes mesmo de estar vivendo com José. Obviamente. Um romano quem fez isso. Era esta a concepção que os judeus tinham a respeito de Jesus. Eles disseram para Jesus, nós não somos nascidos em prostituição.
Em outras palavras, eles estavam acusando Maria. Mas a Bíblia disse, a Escritura disse, o profeta disse, que uma virgem conceberá. Mas a virgem não era uma virgem do meio religioso. Não era uma virgem filha de um grande irmão da sinagoga. Não era uma virgem que estava ligada ao grupo. E eles não podiam crer. E é assim quando Deus faz algo, eles não podem crer se não vem do grupo a qual eles pertencem. De que grupo saiu este Jesus? O cartão de companheirismo que ele tem diz que ele é da onde? Ele está associado com quem? Se ele não está associado com alguém, nós não podemos ouvi-lo, nós não podemos escutá-lo. Deus não está associado a nenhuma denominação. Deus é e está na sua palavra. E a sua palavra é inconquistável. A sua palavra conquista e não pode ser conquistada. Os homens formam denominações, formam grupos, erguem paredes e se estabelecem como sendo verdadeiros. E a palavra de Deus não pode atuar, a palavra de Deus não pode ir avante, a palavra de Deus não pode se estabelecer. Por quê? Porque os homens já têm uma forma, um preconceito. O irmão Brana diz que as denominações são preconceituosas. Já tem um preconceito. É de acordo como nós imaginamos que é. E se não vier da forma como nós aprendemos que é, nós não podemos aceitar. Não é assim? E quando Deus vem, é contrário ao pensamento humano, é contrário ao que foi aprendido durante anos e anos e anos e anos. Não é verdade, meus irmãos? Eu gosto sempre de citar, não está escrito na Bíblia que quando o Messias viesse, antes do Messias, viria um na frente do Messias, para preparar o caminho do Messias, e esse homem, quando ele aparecesse, todos os altos montes seriam aplainados, todo vale deixaria de ser vale, todo caminho tortuoso seria endireitado. E eles levaram aquilo para o natural. Eles acharam que não ia ter mais curva em Jerusalém, todas as ruas iam ser retas, as montanhas seriam aplainadas. E quando João Batista veio, ele foi até a montanha chamada Herodes e disse, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Ali aquele grande monte estava sendo aplainado. Quando aqueles policiais foram até João Batista pedir-lhe um conselho, e ele deu conselho para eles, para não agirem fora da lei, agirem de acordo com a lei. Ali estavam os caminhos tortuosos sendo endireitados. Simples, 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 para confundir os sábios. Tudo tem que concordar com a palavra, não é, meus irmãos? Dizem, quarto selo 41, este anjo apareceu a São Bonifácio e disse isso, aquilo e aquilo mais, e que eles deveriam dizer isso. Eu não duvido disso, nem um pouquinho. Em minha mente, e aqui, irmão Brana, alguém podia dizer, apareceu um anjo ao fulano de tal e disse isso, isso, isso. Irmão Brana, eu não duvido, não duvido. Eu tive um sonho e o sonho aconteceu, não duvido. Eu ouvi uma voz e aconteceu isso, isso, isso. Não duvido que alguém tenha tido a visão. Eu não duvido que Joseph Smith tenha tido a visão, mas não estava de acordo com o resto da palavra. Tem um sonho, tem uma visão, ouve uma voz, tem que concordar com a palavra. Portanto, para mim está errado. Se não concorda com o resto da palavra, está errado. Ah, mas eu me sinto bem. Lá onde eu estou,
está errado, mas eu me sinto bem, sou abençoado, fui curado. Estado religioso, parágrafo 29. Eu não tive muito de educação, mas tudo que eu sei é o que eu recebo por inspiração. Olha, irmão Brana. E se aquela inspiração não confere com a Bíblia, agora o irmão Brana falando de si mesmo, eu tenho uma inspiração, mas se aquela inspiração não confere com a Bíblia, então está errado. Vê? Tem que ser a Bíblia. Tem que concordar com a Bíblia. Olha o que aconteceu a São Martim. Recordem de São Martim, quando ele teve aquela visão que um anjo lhe apareceu. E aquele anjo de São Martim, não está me reconhecendo? São Martim deu uma olhada. São Martim, sou eu, Jesus. Martim deu uma olhada. Martim, me adora. Porque o diabo é assim. O diabo é assim. Ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Ele manifestou a Jesus e pediu para Jesus adorar ele. Tudo isso te dou. Levou Jesus ao alto monte. Tudo isso te dou se prostrado me adorares. Me reverencia. Ele tem um anseio de reconhecimento. Ele tem um anseio de ser adorado. Ele tem um anseio de ser ovacionado. É uma característica diabólica. No céu, ele pensou, vou fazer um reino mais alto de Miguel. Vou ser adorado. Ele não se contentou com a sua posição, com o seu lugar, com o seu ofício. Ele quis ser igual e maior do que Deus. Quantos pregadores querem ser maior que o irmão Brana? Não que o irmão Brana seja Deus, mas o ministério que esta palavra deu ao irmão Brana, que esta coluna de fogo deu ao irmão Brana, ninguém pode se equiparar a isso. Ninguém pode se equiparar. Ó, meus irmãos, a pontinha da unha ao que Deus fez no ministério do sétimo anjo. Visões, palavra falada, ressurreições, interpretação de sonhos. Quando as pessoas chegavam para uma, como é que se diz? Quando você marca um tempinho com a pessoa, uma audiência, uma consulta, a pessoa chegava para contar o sonho daquela irmã, daquele irmão, quando vinha entrando, o irmão Brana já tinha escrito, está aqui, irmã, a interpretação do seu sonho, e o seu sonho é esse, confere e vê se não é isso que a senhora sonhou. Quando alguém contava o sonho para o irmão Brana tinha que ver o sonho em visão, para poder ver se na realidade Deus tinha dado aquele sonho para aquela irmã e para aquele irmão. É o que aconteceu no ministério de Daniel, no ministério de José. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e perturbou-se, porque ele não se recordava do sonho, e ele juntou os magos, os astrólogos, todos aqueles que trabalhavam de forma sobrenatural no reino, para interpretar o sonho que ele tiver. Muito bem, rei, conta o sonho e nós daremos a interpretação. Esse que é o problema. Não me recordo? E se eu contar, qualquer coisa que vocês disserem, pela astúcia, pela sabedoria, eu posso ser, a gente usa essa palavra aqui, engambelado, ludibriado. Ah, mas não há quem faça isso, não há quem... Não. Mandar matar todos vocês. Até que chegou ao ouvido de Daniel. Há um que sabe tudo. Há um que sabe tudo, a coluna de fogo,
o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos dos corações das pessoas. O mesmo Deus que estava com José, o mesmo Deus que estava com Daniel, o mesmo Deus que estava em Jesus, que conhecia os segredos dos corações da mulher samaritana, o mesmo Deus que, sem nunca ter conhecido Pedro, sabia o nome do seu pai e o seu próprio nome, aquele mesmo Deus que sabia quem era Natanael, aquele mesmo Deus no ministério do 7º anjo. E as pessoas querem substituí-lo, querem ser superiores a ele, querem dizer que no ministério deles, Deus está fazendo obras maiores. Atitudes luciferianas. Se eu tenho uma inspiração, então São Martim viu aquele anjo, e aquele anjo me adora, Martim. Martim, irmão Brana, que coisa boa que o irmão Brana fala, né? Martim começou a discorrer pela Escritura. Martim começou a discorrer pela Escritura, e começou a olhar para o anjo e olhar para a Escritura na sua mente, e começou a olhar para o anjo tinha uma coroa, diz: vai-te, Satanás! A Bíblia diz que os santos o coroarão, e você tem uma coroa. Não concordava com a Escritura. O que o diabo faz, o trabalho de Satanás, não concorda 100% com a Escritura. Concorda uma grande porcentagem, meus irmãos. Uma grande porcentagem. Quando a serpente pregou para Eva no jardim do Éden, quanto por cento de verdade tinha? 99% de verdade. O irmão Brando diz no Éden satânico que o primeiro pregador foi a serpente. E ele pregou 99% de verdade. Aquele 1% foi a própria interpretação. Isolou. Jogou as Escrituras para longe. E fez com que a raça humana inteira caísse. Se a inspiração não confere com a Bíblia, então está errado. Tem que ser a Bíblia, não importa qual seja a inspiração. Tem que vir, aqui está o princípio de Deus. Não há nenhum outro princípio a não ser este. E o que é isto? Se o que eu disser for contrário a isto, vocês deixem minhas palavras serem falsas. Isso é verdade. Porque no livro de Romanos, capítulo 3, diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Mas eu me sinto bem. Você se sente bem? 180. Mas 180, a intermitente, luz vermelha do sinal de sua vinda. Vamos somente fazer um pequeno inventário, parágrafo 180. Vocês, irmãos, com toda a boa fé e esperança, simplesmente pensem nisso. Tenho eu realmente obedecido a Deus? Realmente? Onde está o meu desejo? Irmão Brana, eu continuo fazendo estas coisas. Provavelmente há algo errado, certo? Eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Você sabe que os pagãos se sentem felizes do mesmo modo? Você sabe, um bêbado está tão feliz sobre o efeito do licor como você está? A influência do licor? Se você está feliz sobre qualquer coisa que está contrária à palavra de Deus, é do diabo. Está contrário à palavra, mas você está feliz, é do diabo. Se você diz, estou satisfeito em minha igreja, e você ouve a palavra de Deus sendo pregada e não quer concordar com ela, você está inspirado pela coisa errada, não importa qual seja a sua inspiração.
Eu os tenho visto gritar e pular e gritar e tudo mais, e beber sangue em uma caveira humana e invocar o diabo, isso é certo. Simplesmente tão felizes como você nunca alguma vez pudesse estar. O paganismo produz tanta psicologia como qualquer outra coisa. A psicologia da mente, mas a experiência de Cristo é do coração. E muitas vezes isso não te faz tão feliz quanto os pagãos. O mundo também tem uma felicidade. O mundo também tem uma alegria. O mundo também tem uma paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, o mundo também tem uma paz. O mundo também tem um descanso. Então, meus irmãos, vamos indo adiante, meus irmãos, porque o que eu quero falar, eu fiz uma base para falar sobre geração de 40 anos, geração dispensacional. Toda a palavra tem que concordar. Na era de Sardes, e eu quero entrar nas 7 eras da igreja, certo, meus irmãos? Quero entrar nas 7 eras da igreja, porque nós queremos posicionar, quando o irmão Brana fala que uma geração, hoje, nos nossos dias, ela compreende 40 anos, correto? Até mesmo para afirmar sobre a parábola da figueira, onde Jesus disse que quando todas estas coisas acontecer, observe a figueira, quando ela brota e os seus, começa a colocar as suas folhas, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, até mesmo a vinda do Filho do Homem. Então o irmão Brando diz na mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessa, que a geração simboliza Israel, ou melhor, a figueira simboliza Israel, e uma geração é 40 anos. Israel se tornou uma nação em 1948. Então, aquela geração que visse Israel retornar para a sua pátria, não passaria 40 anos sem que tudo aquilo que Jesus falou se cumprisse. E também a sua vinda. Para manifestar como Filho do Homem. Então tem esta geração, 40 anos. Mas tem um outro significado de geração, que são as gerações dispensacionais, digamos assim. Porque nós tivemos 7 eras da igreja. Quantas eras? 7. As 7 eras, elas enquadram com os 7 castiçais de ouro. Como concorda? As 7 eras. A era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia são, na verdade, 7 períodos dispensacionais que compreendem 2000 anos de eras da igreja. Quantas eras? 7. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quantos espíritos? 7. 7 castiçais, 7 eras. Quantos espíritos? 7. Toda a palavra tem que concordar. Tem que concordar com esse ensinamento. Nós sabemos que o ensinamento das eras não é um ensinamento do irmão Brana. Quando o irmão Brana,
esboçou as 7 eras e pregou as 7 eras lá no tabernáculo Brana e desenhou as eras, esta coluna de fogo desceu no tabernáculo e fez o mesmo desenho. Confirmando o que o irmão Brana tinha feito. Ainda, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Toda palavra tem que concordar. Ainda no capítulo 4, versículo 5, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ainda no capítulo 5, versículo 6, diz: e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda terra. Quantos olhos Deus tem? 7. Quantos Espíritos Deus tem? 7. 7 pontas, 7 estrelas, 7 eras. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. Eu posso crer em um outro? Não! Por quê? Porque não concorda com o resto das Escrituras. Não concorda com o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento eles tinham a tenda, o templo. E quando chegava no pátio exterior, havia a bacia de bronze e o altar de bronze, onde o sacrifício era lavado na bacia e imolado no altar. No santo lugar, que era o segundo compartimento, estava a mesa com os pães da preposição, pães feitos sem fermento, e ao outro lado estavam 7 castiçais de ouro, que são os 7 Espíritos de Deus, as 7 pontas do cordeiro, que são as 7 eras da igreja, os 7 olhos de Deus. Eu pergunto, há um 8º Espírito? Não. Há uma 8ª ponta? Há uma 8ª estrela? Não. A próxima luz depois do santo lugar, é a luz da glória da Shekinah, além do véu, sobre a arca, que é a palavra. Dentro do Santo dos Santos estava a luz da glória da Shekinah. Ao finalizar as eras da igreja, não é mais luz humana, não é mais Espírito de Deus sobre ser humano. É Deus mesmo, é Cristo mesmo, é a palavra mesmo. Toda a palavra tem que concordar. Veja, meus irmãos, a era de Sardes, parágrafo 34. Era de Sardes, parágrafo 34. Assim vemos que os 7 Espíritos verdadeiramente referem-se ao único Espírito de Deus, operando a vontade e a palavra de Deus em diferentes gerações. Os 7 Espíritos verdadeiramente referem-se ao único Espírito de Deus, operando a vontade de Deus em diferentes gerações. Se são 7 Espíritos de Deus
operando em diferentes gerações, são quantas gerações? Se são 7 Espíritos de Deus operando em diferentes gerações, são 7 Espíritos de Deus, um Espírito para cada geração. 7 Espíritos para 7 gerações. É aí onde entra as gerações dispensacionais, os 7 Espíritos de Deus. Nós temos um Espírito em uma geração, nós temos um outro Espírito em outra geração, nós temos um outro Espírito na terceira era, a terceira geração, Columba, na quarta era da igreja, uma outra geração, o mesmo Espírito de Deus em Lutero, sendo a quinta geração, Wesley, na sexta era da igreja, na sétima geração. Por que não colocarmos aqui o 7º anjo da sétima era da igreja, de acordo com Apocalipse 10? Sardes, parágrafo 34. Os 7 Espíritos de Deus referem-se ao único Espírito de Deus, operando a vontade e a palavra de Deus em diferentes gerações. Por quê? Porque os meus irmãos, eles isolam a mensagem, a marca da besta, parágrafo 77, 78, redenção pelo poder, parágrafo 121, onde o irmão Brana diz que ele vai ter que enfrentar o julgamento com a geração na qual ele está vivendo. Ele não vai ter que encarar o julgamento com a geração que foi anterior a ele, e nem com a geração próxima, se tivesse uma próxima geração. Então, sabe o que os meus irmãos fazem? Eles isolam esses parágrafos, levam eles para longe das 7 eras, descontextualizam, se tornou um pretexto para gerar um cabresto. Amedrontam as pessoas para crerem, porque os homens têm dons, meus irmãos. Por causa dos dons. Então, isso é possível. Mas são 7 Espíritos de Deus operando em 7 gerações. Diferentes gerações, irmão Brano não diz 7 gerações, mas diferentes gerações. 7 Espíritos para diferentes gerações são 7 Espíritos para 7 gerações. A geração de Paulo, de Irineu, de Martim, a geração de Columba, a geração de Lutero, a geração de Wesley e a geração Brana. O que é o Espírito Santo? Parágrafo 75. Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra, e Pentecostes andou em outra. Mas hoje estamos andando em algo mais elevado do que aquilo. E se houvesse outra geração, há uma outra geração? Se houvesse outra geração, iria além de nós. Há uma geração além da pedra de coroa? Vê como o irmão Brana está tratando a luz de Lutero como uma geração, a luz de Wesley como uma geração, a luz pentecostal como uma geração. O irmão Brana que está dizendo o que é o Espírito Santo, parágrafo 75. Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra, os pentecostais andaram em outra, mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo. E se houvesse outra geração, ou seja, a geração de Lutero andou em uma luz, a geração de Wesley andou em outra, a geração pentecostal, outra luz. Se houvesse, e hoje estamos além daquilo. Nós sabemos que é a pedra de coroa. Na pedra de coroa não se conta tempo. E se houvesse outra, iria além. Religião híbrida. Parágrafo 222.
Eu tive uma visão não muito tempo atrás. Vocês se recordam, meus irmãos, daquela visão que o irmão Brana foi na sexta dimensão? Recordam? Quando ele viu os santos vindo abraçar e ele queria ver Jesus. Rapidinho. E eu olhei e vi todas as pessoas ali, e ali havia milhões deles. E eu disse, você quer dizer que ele virá até mim? Porque a voz disse, ele virá a ti primeiro. Eles disseram, sim, ele virá a ti primeiro. Jesus Cristo vem ao mensageiro primeiro. Jesus Cristo vem ao mensageiro, e o mensageiro representa os da sua geração. O irmão Brano diz isso, eu acho que na era de Pérgamo, meus irmãos, eu acho que eu não anotei aqui, na era de Pérgamo, sim, 168, falando sobre esta visão também. Cada mensageiro vai apresentar os da sua era, como Paulo vai apresentar os da sua. Porque Paulo diz em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque quero vos apresentar como uma virgem a Cristo. Ele vai apresentar os da sua geração. Eles disseram, então voltaremos com você. Eu disse, bem, tem cada ministro que se colocar assim? Sim, Senhor. Cada ministro firma no seu ministério com sua congregação? Ele disse, sim, Senhor. Este anjo que estava falando comigo disse isto. E eu disse, então Paulo estará ali também? Paulo estará ali com a sua coisa boa. Vocês não veem, mas às vezes eu beijo a mensagem. Não como idólatra, mas como uma forma carinhosa. Paulo estará ali com os da sua geração, 229, religião híbrida. Paulo estará ali com os da sua geração. Paulo foi mensageiro à era de Éfeso. Paulo foi mensageiro à era de Éfeso. E os irmãos sabem que a era de Éfeso, ela foi do ano 53 até o ano 170. A era de Éfeso foi do ano 53 até o ano 170. Os irmãos sabem em que ano morreu o apóstolo São Paulo? A história diz que ele morreu entre 64 e 67. Toda palavra tem que concordar. Se eu quero fazer uma doutrina aqui, que o irmão Brana morreu e ficou para trás, e que agora é outro tempo, tem que ter um outro mensageiro, porque é 40 anos, eu tenho que fazer isso concordar com as eras também. E se não concorda com as eras, é do diabo. Paulo, vamos colocar que Paulo morreu no ano 67. Diz a história que ele morreu entre 64 e 67. A era começou em 53. Paulo morreu em 67. Portanto, 14 anos depois que a era de Éfeso começou, Paulo morreu. Se Paulo morreu e acabou a geração de Paulo, não deveríamos ter um mensageiro no ano 67 em diante? Se esta aplicação é feita para o irmão Brana? É ou não é verdade? Paulo morreu em 67, a era começou em 53. Durante 103 anos, Paulo foi um mensageiro mesmo estando morto, porque a era foi até 170. 103 anos depois que Paulo tinha morrido, a era ainda perdurou e teve o seu nome como mensageiro. E a sua geração, a geração de Paulo, religião híbrida 229, Paulo estará ali com a sua geração. Toda a palavra tem que concordar. 40 anos?
40 anos? A irmã Brana disse que ele não estaria na próxima geração. Os irmãos querem colocar para cada 40 anos um mensageiro? Nós temos quantos anos de eras da igreja? Quantos anos? Quase 2.000 anos. Se para cada 40 anos temos que ter um mensageiro, então nós dividimos 2.000 anos por 40. Por 40. Nós vamos ter 50 mensageiros. Cadê os 50 mensageiros? Se nós queremos crer numa... Paulo estará ali com a sua geração. E eu disse, então eu sei que estou certo, porque tenho pregado palavra por palavra, tal como ele fez. E quando fiz aquilo, milhões gritaram, é nisso que estamos descansados. Por quê? Você é geração de alguém. Porque geração é o ato ou o efeito de gerar. O ato ou o efeito de gerar um semelhante. Você gera um semelhante, você se torna um pai, progenitor. Meus irmãos, um resumo das 7 eras, parágrafo 33, vamos acelerar aqui. Assim, quando Lutero pregou a justificação pela fé, a verdadeira vinha pela primeira vez em muitos séculos começou a crescer abundantemente. Como a igreja nominal tinha usado o poder estatal para sustentá-la, agora Lutero cometeu seu erro. Juntamente com os demais crentes verdadeiros, permitiram que o Estado os mantivesse. Por isso esta era não espalhou muito longe a palavra. Graças a Deus que a palavra foi espalhada pelo menos o tanto que foi, mas porque eles se inclinaram para o poder político, esta era terminou em geração de Lutero, nós lemos ali religião híbrida 229, geração de Paulo. Agora nós estamos lendo geração de Lutero, um resumo das eras 33. A geração de Lutero, a era de Lutero. 1520 a 1750. Uma era que durou 230 anos. Foi chamada de geração de Lutero. Não é 40 anos. A geração de Lutero não foi 40 anos. Foram 230 anos. A geração de Paulo foi 117 anos. A geração de Irineu, 142 anos. De Martim, 294 anos. E muitos anos em que o mensageiro tem o seu nome afixado na era, ele nem estava vivo. São Irineu morreu no ano de 202. E a era foi até 312. Irineu morreu no ano de 202. E ele foi mensageiro, a sua era durou até 312. Durante 110 anos, com Irineu morto, ele tem o seu nome afixado na segunda era da igreja. Geração de Paulo, geração de Lutero. E Lutero morreu em 1546. Lutero morreu em 1546. E a sua era foi até 1750.
4 anos, com Lutero no túmulo, a geração de Lutero. Geração de 40 anos, toda palavra tem que concordar. Irmão Brana diz ainda: o que faremos com este Jesus chamado Cristo? Parágrafo 33. Quando a Bíblia nos diz que esta geração está nua, miserável, pobre e cega e não sabe, a Bíblia diz que esta geração está nua, miserável, pobre, cega e não sabe. O irmão Brana está se referindo a quem? A Laodiceia. Então Laodiceia também é uma geração. Laodiceia, que se iniciou em 1906, espiritualmente terminou em 63, 57 anos, portanto, a menor era da igreja, é uma geração. Mas o que os irmãos tentam fazer? Isolar a citação do irmão Brana e mostrar que quando o irmão Brana cita que Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse: Senhor, eu não quero nenhuma organização. Deixa servir-te de todo o meu coração enquanto estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Olha o que o irmão Brana está falando. E você viu a data que o irmão Brana está falando? 1954. Está vendo, meus irmãos? Será que nós não podemos contextualizar e ir adiante? Em seguida tu terás outro quando eu tiver partido, alguém que tome o seu lugar. Há mais uma era da igreja para mais um mensageiro terreal? Não. Há mais um espírito para nós colocarmos um 8º Espírito de Deus? Não. Há mais uma ponta para nós colocar em caixa. Oi, acho que Deus errou aqui. Disse que o cordeiro tinha 7 pontas, mas é o 8. O Senhor errou. Deus não erra. Ah, mas Apocalipse 10, 8 a 11, diz que João vai e toma o livrinho da mão do 7º anjo. Cuidado com a sutileza da serpente. João não toma o livrinho da mão do 7º anjo. João toma o livro da mão do anjo forte. Porque é o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem e põe um pé na terra e outro no mar. Quando ele põe um pé na terra e outro no mar, João já tomou o livro da mão dele e ele se encarnou na pessoa de João, que representou o 7º anjo, porque a mensagem diz, Festa das Trombetas 124, que quando aquele 7º anjo viu o anjo forte descendo do céu, ele comeu o livrinho. Quem comeu o livrinho foi o 7º anjo, o único lugar provido por Deus para adoração 205, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade 319, 320. Apocalipse 10, 8 a 11, é exatamente isso daqui, ó. Apocalipse 10, 1 a 11. O 8 a 11, ele cumpriu há 2000 anos atrás, de forma representativa. Foi algo que aconteceu com o apóstolo João.
Na visão, quando ele foi levantado além do tempo e veio até o cenário de Apocalipse 10 e viu o anjo forte descendo do céu e representou a noiva, o sétimo anjo. Sabe qual é o problema? Vocês não enxergam o irmão Branham como noiva. Na raiz, no DNA da mensagem no Brasil, talvez seja no mundo também, parece que o irmão Branham está à parte da noiva, porque o irmão Branham foi enviado à noiva, porque ele tem uma mensagem à noiva, porque ele vem da parte de Deus para a noiva. Então joga o irmão Branham para uma plataforma e nós somos a noiva. João representa a noiva, então João não representa o irmão Branham. Entendeu? A sutileza de Satanás. João representou a noiva, exatamente. João representou o sétimo anjo. João representou a união invisível da noiva, quando a palavra e o homem se tornaram um, quando a palavra e o livrinho se tornaram um, quando Cristo e a noiva se tornaram um. Quando termina a geração de Laodiceia e passamos à geração do Filho do Homem. Filho do Homem. Quando termina a geração de Laodiceia e passamos à era da noiva. A era do Filho do Homem é a era da noiva. A era do Filho do Homem é a junção da palavra com a carne. Por isso em Ezequiel capítulo 2, versículo 8 em diante, capítulo 3, adentro diz, Filho do Homem, come o rolo. Por isso em Apocalipse 10, o profeta comeu o livrinho, comeu a palavra. Ninguém vai até o sétimo anjo e toma o livro do sétimo anjo, isso é falso. O sétimo anjo comeu o livro, foi para o ventre do sétimo anjo. A palavra e o sétimo anjo se tornaram... Como é que é o nome do sétimo anjo? Brana. Brana e a palavra se tornaram... Como é que é o nome da palavra? A noiva e o noivo se tornaram um. A palavra e a noiva se tornaram... A palavra está na noiva. Por quê? Porque a noiva comeu a palavra. Cristo entrou na noiva. Cristo conheceu sua esposa. A esposa conheceu o esposo, a palavra. É tão simples, meus irmãos. Aí disse, não, nós tomamos o livro da mão do sétimo anjo. Que pretensão tomar o livro da mão do sétimo anjo? Que pretensão! O livro foi para dentro do ventre da noiva, para dentro do ventre do sétimo anjo. Eles se tornaram um. O livro desapareceu. Você come o alimento desaparece. E ele vai constituir você. Ele vai se tornar você. Você é o que você come. Não é o que dizem os nutricionistas, os médicos. Você é o que você come. Brana comeu a palavra, Brana é a... Olha que coisa simples, os sete trovões. Olha como é simples o novo nome. A noiva comeu a palavra. Como é o nome da noiva? Brana. Brana não é uma denominação. Brana não é uma denominação. Brana é uma palavra. Os sete trovões não é uma denominação. Os sete trovões é Cristo. É os selos. É o anjo do Senhor. Então, meus irmãos, só para nós terminarmos, você chega e cita, o dia de Lutero, o que Lutero teve foi ótimo, o que o Wesley teve foi ótimo, esse foi o dia de Wesley, os da santidade tiveram, isso foi ótimo, isso foi o dia deles, estamos vivendo em um outro dia. Claro, o irmão Branham estava vivendo em 1954, dentro da era de Laodiceia, era o outro dia, 54, Laodiceia. Estamos vivendo em outro dia. Agora nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. E veio, meus irmãos, veio um dia depois de Laodiceia. O dia do Filho do Homem. O dia de Apocalipse 10. O dia da pedra de coroa. Quer ver o que o irmão Branham diz em 64?
um julgamento, parágrafo 161. É preciso estar atento para captar o que o irmão Brana disse. Veja, eu creio que estamos vivendo nos últimos dias e a mensagem de outro dia não se encaixará neste dia. Olha, nesse dia, o único lugar provido por Deus para a adoração 202. Estamos na pedra de coroa. Temos chegado à pedra de coroa. Ou seja, não estamos na geração de Laodiceia. Temos chegado à pedra de coroa. Agora, ele não está em Laodiceia pregando a marca da besta ou redenção pelo poder, em 54. Mais luz, mais entendimento, mais revelação. Estamos vivendo nos últimos dias e a mensagem de outro dia não se encaixará nesse dia. Não pode, tem de ser a mensagem para hoje. A mensagem para hoje. São Lucas 17:30, Malaquias 4, Zacarias 14, 6 e 7. É o dia da pedra de coroa. Apocalipse 10. Não é na era de Laodiceia. Não para o que foi 10 anos atrás. Olha o que o irmão está falando. A mensagem de outro dia não se encaixará nesse dia. Não pode, tem de ser a mensagem para hoje. Não o que foi para 10 anos atrás. Em outras palavras, a mensagem de 10 anos atrás não serve para esse dia que nós estamos vivendo. Depois da abertura dos selos, meus irmãos. Pentecostes se secou e morreu, diz irmão Brana, na mensagem dos últimos dias. Então, a mensagem para esta hora, a mensagem para esta geração. Então, o irmão Brana está falando, a mensagem de 10 anos atrás não serve para esse dia. Nesse dia, nós temos a mensagem para esta geração. O irmão Brana está lidando com 40 anos? Não! Só uma perguntinha. Só uma perguntinha para os críticos. Nós vamos encerrar, certo, meus irmãos? Só uma perguntinha para os críticos. Que gostam de colocar 40 anos. Cada 40 anos, cada geração. Uma pergunta para vocês. 1965 foi o ano da partida do irmão Brana. E se vocês gostam de contar 40 anos para estabelecer mensageiros, porque Deus não faz isso, é vocês quem fazem. São vocês que querem cabrestear as pessoas. Texto sem contexto é pretexto e gera cabresto. Eu faço a pergunta. 1965, irmão Brana morreu. Então vocês afirmam que ele não estaria na próxima geração e que a geração é de 40 anos. Então, de 65 a 2005, eu quero saber quem foi o mensageiro. Quem foi o mensageiro de 65 a 2005? Cada 40 anos tem que ter um mensageiro? Se o irmão Brana foi mensageiro até 65, vamos retroceder 40 anos. 55, 45, 35, 1925. Se nós vamos estabelecer 40 anos, então o irmão Brana foi mensageiro de 25 a 65, se vocês querem estabelecer 40 anos. Tô errado ou tô certo? Então ele foi geração, ele não foi mensageiro de 1906, não. Se é 40 anos, o irmão Brana não pode ser mensageiro a partir de 1906. Meus irmãos, é a cabeça dos homens, o cérebro de canário, Lembra o que o irmão Brana disse? Aquela grande gaiola, cheia de canário, sabe, passarinho? Aí, um achou que sabia mais que os outros,
porque ele ficou mais perto da casa assim, e ele viu os seres humanos, a senhora estendendo roupa, o menininho andando de bicicletinha, ele viu aquilo, e os outros canários não viram. Ele subiu para o canto da gaiola, subiu mais acima do que todos os outros canários. Vejam aqui, eu sei algo que vocês não sabem, eu vi algo que vocês não viram, eu vi a senhora da casa estendendo a roupa, olhem aqui, eu sei mais do que vocês, eu. Aí o rapazinho passou e viu aquele passarinho agitado. Entre os canários, ele se dizia o tal. Mas para os seres humanos ele não significava nada. O irmão Branham diz, assim é o homem. Ele acha que é alguma coisa entre os homens, mas o que é o homem diante de Deus? Um cérebro de canário. Com pretextos, com dogmas, com doutrinas. Então eu pergunto, fica a pergunta, foi o pastor, desculpa eu citar, nada contra o saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, nada contra, correto, meus irmãos? Foi o pastor Joaquim, mas o pastor Joaquim morreu em 2021. Ele não deveria ser um mensageiro até 2021, visto que enquanto o mensageiro está vivo, a geração perdura? E se ele esteve vivo até 21, não deveria ser de 65 a 2001? E outra coisa, o mensageiro é mundial. Seus canários, achando que aquela fogueirinha na sua aldeia ilumina o mundo. Vocês entendem, meus irmãos? Então fica esta pergunta. Agora o que eu faço? Encerramos, né, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus irmãos, Pai Celeste. Fica a pergunta no ar. As incoerências, as pessoas ficam perguntando. Depois da partida do irmão Branham, eles não viram o Senhor. Eles não viram quando o Senhor desceu do céu, quando o irmão Branham ainda estava vivo em 63 e finalizou a era de Laodiceia e o Senhor se tornou o mensageiro na pedra de coroa. Eles não viram o Senhor como mensageiro. Quando o Senhor, lá na mensagem à brecha, parágrafo 41, o irmão Branham disse, aqui desce Cristo, o mensageiro. Eles não viram a coluna de fogo como mensageiro. Os canários, humanizando a liderança, formando doutrinas que discordam com o restante da Escritura. Mas nós queremos te agradecer por esta tão grande libertação, de poder nos dar revelação. Eles vão dizer, Senhor, que nós somos intelectuais. Isso é revelação, Satanás. Isso é revelação. A revelação prevalece. A revelação. Não tem nada de intelectualidade, porque nós não somos estudados, nós não somos didatas, nós não somos grandes, mas nós cremos que o grande, nós invocamos o nome do grande, nós invocamos a presença do grande, aquele que merece toda a honra e toda a glória, nós invocamos a sua presença em nossas vidas para iluminar a nossa vida, para iluminar o nosso caminho, para se fazer presente na nossa dianteira e guiar-nos até esta plataforma do rapto. Obrigado, Senhor, recebe a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certo, meus irmãos? Deus abençoe todos os nossos irmãos, né? O irmão ali ficou cansado, né, irmão? Puxa, meu Deus do céu, falei demais hoje. Deus perdoe, os irmãos nos perdoem. Deus abençoe a irmã Maria Quadros, lá em Belém do Pará, o irmão Rodolfo e a família lá em Cuiabá, né? O irmão Mauro de Melo Bittencourt, que estará conosco no sábado que vem. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe o irmão Alex da Rosa, lá em Doutor Maurício Cardoso, e a sua esposa, né? Deus abençoe. Me esqueci o nome dela. A irmã Raquel. Deus te abençoe, irmã Raquel. Todos os nossos irmãos que sempre nos dão o privilégio da sua companhia. Irmão Jailson, lá na Paraíba. Deus te abençoe, meus irmãos. Um forte abraço e saudação a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.